Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Muito bom estar aqui com vocês em mais esse Papo de Pandemia, que é a série de lives do nosso portal Vida e Ação, voltado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade. E meu nome é Rosane, eu sou jornalista, consultora em comunicação, editora do portal Vida e Ação, www.vidaeação.com.br. Eu quero agradecer aí quem for entrar nessa live, por favor, que dê para a gente aqui no nosso chat um feedback, para saber se a nossa imagem está chegando bem, se o nosso áudio está chegando bem, para vocês não perderem nada do que a gente vai apresentar aqui hoje com os nossos convidados super especiais da noite de hoje, né? Eu já vou apresentar eles aqui para vocês, mas antes eu queria saber se o nosso link está chegando bem para vocês, enfim, e avisar que todo mundo pode interagir aqui com a gente nesse nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre dois temas que, desde o início da pandemia, são temas que são recorrentes, né? A gente está falando muito de vacinas, muito de testes ainda também, falamos bastante de testes, e é uma oportunidade da gente poder também tirar as nossas dúvidas. Então, quem, por favor, entrar nesse link, que recomende aí para outras pessoas, que compartilhe, enfim, porque a gente já vai começar aqui a apresentar os nossos convidados da noite de hoje, né? Então, antes eu queria só comentar com vocês sobre essa nossa série, né? O Papo de Pandemia é uma série de lives que surgiu em junho do ano passado, de 2020, quando estava ali iniciando a pandemia, né? Um distanciamento social, e foi uma forma da gente poder conversar com o nosso público, trocar informações e trazer aqui fontes renomadas, qualificadas, para falar com a gente, para compartilhar conhecimentos de forma técnica, não de forma técnica chata, né? A forma chata de falar, mas de uma maneira mais leve, mais descontraída. Opa, está chegando aqui o nosso amigo jornalista Kleiber Fintelman. Opa, na Resistência. Boa noite, parabéns à Vida e Ação e aos convidados. Eu te agradeço, Kleiber, de estar aqui com a gente. Você sempre costuma fazer ótimas perguntas, espero que hoje também colabore aqui com a gente. Bom, e a nossa série, o objetivo é esse, a gente conversar de uma maneira mais leve, mais descontraída, durante esse período aí de enfrentamento da pandemia, que a gente não esperava que podia durar tanto, né? Nós já tivemos aqui mais de 80 entrevistados nesse nosso canal, todos fontes aí renomadas e confiáveis em saúde, bem-estar e sustentabilidade, porque informações a gente vê de todos os lados, e é muita fake news, fica todo mundo muito confuso, e aqui o nosso objetivo é justamente esclarecer e trazer aqui pessoas que realmente são autoridades nos temas para trazer realmente informações relevantes e confiáveis para a gente. A gente também costuma se emocionar aqui com algumas histórias de resiliência, de superação, de reinvenção, que a gente também traz aqui algumas histórias assim de pessoas que enfrentaram doenças, adversidades, ou que superaram a Covid, ou outros impactos, né, que a Covid vai muito além. Essa pandemia, infelizmente, tem impactado muitas áreas da nossa vida. Então, na 39ª edição da nossa série especial de lives do Portal Vida e Ação, a gente vai falar sobre a situação da vacinação e da testagem para a Covid hoje no país. Né? Nosso Papo de Pandemia conta hoje com a presença ilustre de dois renomados especialistas. A gente tem aqui a epidemiologista Carla Domingues, né, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Muito obrigada, doutora Carla, de aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês. Obrigada. E a gente tem aqui também o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, o Carlos Eduardo Gouveia. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rosane. É um grande prazer estar aqui também com a doutora Carla, conversando um pouco sobre temas tão relevantes, quentes e cheios de mitos a serem esclarecidos. Será um grande prazer. É verdade. Aqui, olha, Maria Nazaré Barcelos entrando aqui. Boa noite para todos. Mais um importante momento de aprendizado. Obrigada, Nazaré. A Nazaré também já esteve aqui no programa com a gente, participando. Enfim, então, para a gente falar desse tema hoje, né, Covid, vacinas e testes, os erros e acertos aí que a gente vem visualizando nesse momento difícil que a gente está vivendo,
A gente vai, então, iniciar aqui o nosso bate-papo. Quem tiver suas dúvidas, por favor, que deixe aqui para a gente. A gente passou aí das 411, né, 411 mil vidas perdidas aí, enfim, a gente parece que está rumando para a triste marca de 500 mil de vidas perdidas aí até junho desse ano. O Ministério da Saúde anuncia que tem 500 milhões de doses já contratadas, que até o final do ano vai vacinar toda a população, mas o que a gente vê é o nosso ministro passando pires aí na Organização Mundial de Saúde para solicitar doses excedentes de outros países para tentar dar andamento ao programa de vacinação, né? No ritmo atual que a gente vai hoje de vacinação e com a escassez de vacinas no mercado internacional, será que isso é possível, vacinar toda a população até o final do ano? A Sputnik, por exemplo, né, a vacina russa, ela é mesmo uma solução? O que a gente pode esperar das vacinas em desenvolvimento, como a brasileira Butanvac, ou até essas cubanas, Soberana e Abdala, elas vão chegar aqui no Brasil, vão ser aceitas no Brasil? Enfim, a gente vê um alto índice de contaminação pela Covid na atual fase da pandemia, né, com maior índice de mortalidade, uma agressividade maior. E isso, muitas vezes, é determinado justamente pela maior transmissibilidade, né, dessas cepas e variantes, pela maior circulação de pessoas. E além dessa forte presença da variante de Manaus, que tem sido identificada em boa parte do país, a gente agora está vivendo aí essa ameaça da nova variante surgida na Índia, né, que ameaça todo mundo, fora as linhagens que estão surgindo na África do Sul, no Reino Unido, enfim. Os testes disponíveis, os testes e as vacinas disponíveis hoje no Brasil, eles são eficientes nesse nosso novo momento de pandemia? E os imunizantes que são esperados também podem atender as nossas necessidades? Enfim, muita polêmica aí também em torno da vacina da Pfizer, que já poderia ter sido contratada desde setembro do ano passado, mas o governo parece que recusou. Finalmente começamos a receber aí os primeiros imunizantes, né, da Pfizer na semana passada, 1 milhão de doses, né, das 100 milhões que foram contratadas. Enfim, diante do atraso também da importação dos insumos farmacêuticos, né, o IFA, que vem da China, tem atrapalhado também os planos do Butantan e da Fiocruz de atender aí. E aí a gente acaba tendo uma remessa meio que a conta-gotas da vacina aí para atender a população. E novos lotes da vacina da AstraZeneca, pelo consórcio COVAX Facility, parece também chega muita conta-gotas, enfim. São muitas coisas que a gente vem acompanhando no noticiário do dia a dia, e hoje a gente está aqui com 2 especialistas, super especialistas, para trazerem para a gente, espero que alguma esperança, né? A gente está num momento muito triste, o Brasil, né? Tendo que passar por esse momento difícil, com a perda do Paulo Gustavo, que é uma referência para a gente, né? De dar alegria para a gente. Acho que o Brasil inteiro está de luto, né? Pela perda de um cara como o Paulo Gustavo, que representava tanto assim para nossa... para dar ânimo, para dar fôlego novo para a gente, enfim, está todo mundo muito triste com isso, e são 411 mil vidas, todas as vidas são importantes. E para começar aqui, eu queria perguntar primeiro para vocês dois, como é que vocês estão se cuidando, né? Como é que vocês estão cuidando da saúde física e mental também de vocês aí durante essa pandemia? Vocês estão conseguindo respirar em meio à rotina complicada aí de trabalho, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, é difícil a gente amarrar a agenda, todo mundo está com muito trabalho, trabalhando muito. Vocês pegaram Covid, já se vacinaram? Conta aqui para a gente como é que vocês, Carlos e Carla, estão enfrentando aí com autocuidado, com prevenção nessa fase. Eu vou começar. Então, assim, primeiro, eu acho que é uma questão muito importante a gente pensar que a gente, para cuidar das pessoas, a gente tem que se cuidar primeiro, né? Então, eu acho que tenho feito caminhadas, né? Eu moro numa rua muito tranquila, saindo com todas as medidas de segurança, mas eu faço isso todos os dias, acordo muito cedo e vou caminhar, faço yoga, né? Faço alongamento, então eu revezo essa questão do exercício físico, ele é fundamental. Manter uma boa alimentação e sempre ler um livro no final da noite, né? Desligar a televisão, desligar o celular e ter o meu livrinho na mesa de cabeceira para a gente poder relaxar um pouquinho. É verdade, porque é muita notícia, é muita informação, né, doutora Carla? Imagino ter que acompanhar tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, vocês que lidam com tanta informação, né, técnica, enfim.
Carlos, como é que você está aí suportando esse período todo, com tanto Então, trabalho? quem trabalha na área de saúde, como nós, a intensidade do trabalho, a densidade e intensidade têm sido, assim, extremamente elevadas. Número de reuniões, preocupações, temas relevantes, discussões, busca por soluções para esses problemas que todos nós estamos enfrentando, discussão de políticas públicas, tudo isso tem sido parte do nosso dia a dia. Então, é muito importante nós termos essa preocupação de mantermos a imunidade o mais elevado possível, na verdade, buscar uma resistência através de uma alimentação adequada, um equilíbrio nas vitaminas até que são tomadas também, sempre ter essa preocupação em estar com a nutrição bem balanceada e o corpo em ordem. Eu procuro pessoalmente fazer natação, tenho conseguido como um esforço, obviamente durante os tempos de lockdown bem mais rigoroso, não é possível, mas graças a Deus essa semana eu já voltei. Então é algo que me faz bem e acho que ajuda bastante. E, obviamente, tomar todos os cuidados e prevenções possíveis. Usar máscara, manter o distanciamento, ter sempre o álcool em gel por perto. Eu, pessoalmente, como acabo tendo o convívio dentro da área de diagnóstico, eu faço testagem periodicamente também, e aí os testes que detectariam exatamente uma eventual infecção no início, que são os testes de PCR ou os testes de antígeno. Então, isso, por hábito, eu até faço. Obviamente, se eu tivesse tido contato com alguém conhecido com infecção, isso seria mais do que necessário. Aí é uma obrigação, é o que a gente chama do rastreamento dos contatos, né? Sim, daqui a pouco você vai explicar isso tudo para a gente. Mas vocês dois, então, não pegaram Covid, já se vacinaram, por acaso, por estarem na área aí de saúde? Não, eu não peguei, na minha casa ninguém pegou, mas infelizmente meus pais pegaram, né? Meu pai é acamado, um cuidador ficou doente e quando a gente detectou que ele já estava com esses sintomas, a gente dispensou, mas infelizmente meu pai já estava contaminado, ficou quase 15 dias no hospital, mas felizmente está bem, mas o que a gente tem que lembrar, né, que uma pessoa idosa, ele quando consegue sair, felizmente, do hospital, com muitas sequelas, né? Muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para respirar, ainda fazendo muita fisioterapia, e isso é um dado importante que a gente tem que lembrar, né? Muitas vezes as pessoas acham que, eu peguei Covid, vou ficar bem. Não, a gente pode ter sequelas, e sequelas por 6 meses, até mais, né? Então, estamos vendo isso acontecer o tempo todo. Então, a gente não pode menosprezar essa doença, porque é muito difícil a gente lidar com o sofrimento da gente ver as pessoas que a gente ama, né, passando por essa dificuldade, e não é fácil, viu? Com certeza. Você, eu, graças a Deus, até o momento não tive o Covid, estou ileso até o momento, mas, infelizmente, perdi uma grande amiga que trabalhava conosco na CBDL. Na verdade, ela trabalhava comigo há mais de 26 anos, em diferentes áreas, farmacêutica conhecidíssima na área de diagnóstico, a Dália Gutenberg, pessoa que era referência no setor. E o caso dela foi triste, porque ela era diabética, ela se protegeu durante o período todo da pandemia, mas teve que, num determinado momento, sair por um motivo de saúde de um familiar, acabou se contaminando, e o caso dela ela sentiu o sintoma, foi para o hospital, no dia seguinte já foi entubada. 14 dias depois, falência renal e faleceu. Então, a pandemia, no caso do Covid, ela é extremamente traiçoeira, cada indivíduo responde de uma forma diferente, então o metabolismo da pessoa vai ter algum tipo de comportamento que pode não ser algo repetido já com outras situações, por isso todo cuidado é pouco. As pessoas, de fato, têm que se proteger, têm que tomar as medidas e, ao menor indício, algum sintoma, vá buscar informação, faça o teste. Teste precoce e preciso é exatamente aquilo que pode propiciar uma terapia mais eficaz. Então, não percam tempo.
Bacana. Bom, gente, então agora eu queria começar aqui a nossa roda de entrevista, de perguntas, e aí eu vou fazer uma perguntinha para cada um de vocês, e aí vamos tentar ver se a gente consegue fechar nossa conversa com 1 horinha aqui. O pessoal que foi entrando, por favor, deixa aqui as suas mensagens. Tem gente já mandando aqui, opa, a Ellen já dizendo que já tomou a primeira dose, mas não tem garantia da segunda dose, muito cansada de tudo isso, é muito negacionismo, estou de saco cheio desse papo de cloroquina, aqui nada muda. Desabafo da Ellen Genúncio, que é jornalista também, que está entrando aqui para comentar com a gente. A Miriam, psicóloga, já participou aqui com a gente também, está comentando: Covid é uma doença traiçoeira, cruel e letal. Isso mesmo, Miriam, muito complicado, né? O Kleiber já está fazendo pergunta aqui, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Kleiber. Antes eu queria falar agora com a doutora Carla, com a Carla, né? A Carla é epidemiologista, ela é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, né? Todo mundo conhece a doutora Carla, ela está sempre aí falando, né? Alertando a população, falando sobre a situação que vem acontecendo. Ela é doutora em medicina... tropical. Isso, medicina tropical, exatamente. E, atualmente, ela coordena o Inquérito Nacional de Vacinação. Ela tem uma experiência absurda nessa área, porque ela coordenou aí, durante 8 anos, né, o PNI, que é o nosso programa referência na vacinação. Ela participou das vacinações de grandes campanhas, como febre amarela, como H1N1, enfim, a doutora Carla é mais do que uma autoridade no assunto, é uma grande honra contar com ela aqui. E eu queria perguntar agora para a Carla se há risco das atuais vacinas atualmente disponíveis, Coronavac e a AstraZeneca Oxford, se delas não serem tão eficazes como o avanço das novas variantes hoje. E também queria saber se você está de acordo com os grupos prioritários definidos hoje pelo PNI, ou se sugeriria mudanças no atual contexto da pandemia. Na verdade, eu juntei 2 perguntas numa só. Nós temos que entender, né, que neste momento, né, buscar estratégias para que a gente consiga vacinar a população no maior curto prazo de tempo é fundamental, né? Então, nesse momento que há escassez de vacina, a gente precisa olhar quais são os grupos que têm maior risco de adoecer, ter complicação e óbito, para vacinar estes grupos, né? Então, nós não temos vacinas para todo mundo. Então, por isso, o Ministério da Saúde optou por buscar esses grupos, né? Aí, começando com os idosos, os indígenas, a população com comorbidade, para depois chegar nas atividades consideradas essenciais. Então, eu acredito que essa primeira etapa, eu acho que ela, sim, ela é fundamental e ela, inclusive, deve ser seguida, né? O que a gente está vendo? Muitos estados e municípios passando na frente atividades essenciais e não vacinando esses grupos, né? E aí eu acho que é um equívoco, né? Nós temos que ter um plano nacional, todos os estados e municípios seguindo essa ordem elencada pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa vacinar realmente a população que precisa. É isso que faz com que a gente tenha um programa nacional de vacinação reconhecido pelo mundo inteiro, né? Essa capilaridade que nós temos de vacinar, mas também de organizar as campanhas de vacinação com universalidade e equidade, né? Garantindo que todas as pessoas que têm risco de adoecer e ter complicações e óbitos sejam vacinadas nesse primeiro momento. Aí, depois, a gente vai para os grupos essenciais, né? Então, começando com os professores, a Força de Segurança Nacional, e aí, né, todos os policiais, eles precisam ser vacinados porque eles estão expostos. Quando a gente olha as demais categorias, aí eu acho que a gente tem que rever essa questão, porque se a gente for olhar, tem várias colocações, metroviário, nós temos lá, mas tem outras categorias que ficaram de fora. Por exemplo, as pessoas que trabalham no supermercado, né? As pessoas, né? E aí, como é que a gente cria esse critério de qual é a categoria que precisa mais? Os entregadores também, né, Carla? Tem o pessoal que está na rua entregando alimentos. Isso, né? Carteiro, não sei o quê. Então, assim, começa a ficar difícil da gente falar qual é a categoria que é mais importante do que a outra. Então, na minha avaliação, depois que a gente terminar essas comorbidades, a gente deveria voltar para a idade, né? Com 59 anos, 58, até que a gente chegue em 18 anos, porque aí seria mais equitativo, né? E mais justo a vacinação. Porque hoje, o que está fazendo? Nós estamos vendo as categorias que têm mais poder de pressão é que estão conseguindo ser vacinadas, né? Então, inclusive passando na frente de outras. Então,
Então, eu acho que essa vai ser uma grande dificuldade nesse momento que é a escassez de vacina, definir qual é a categoria que é prioritária, né, uma vez que várias são prioritárias e a gente não tem vacina para todo mundo. Eu estava vendo uma entrevista sua recente que você fala justamente sobre dar prioridade dentro da fila da prioridade, né? Tem que definir quais são as comorbidades que têm maior impacto, né? Que a Covid está impactando mais, qual que seria a maior gravidade, enfim, que precisariam lotar, ocupar com mais período o tempo também, né, nos hospitais. Isso também conta, né, doutor? Com certeza, né? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, né? Pensar isso como sociedade, quem é o grupo que a gente precisa proteger mais, porque senão a gente entra no individualismo, né? Eu, enquanto cidadão, quero ser vacinado, e a minha categoria também, enquanto poder de pressão, quer ser vacinada. E aí a gente começa a desfazer toda a desigualdade que a gente tem na nossa sociedade, levando para a área de vacinação, né? Agora, isso esbarra num problema que é crucial, que é a falta de coordenação, de planejamento, né? O que você identifica que houve aí para estar... A gente observa de fora, parece que há muita desorganização. Eu acho que a primeira questão crucial é a falta de vacina, né? Nós não temos vacinas suficientes. Se a gente tivesse vacina, quando a gente olha, né, como você colocou a vacinação do H1N1 e da febre amarela, por que a gente conseguiu fazer uma vacinação mais organizada? Porque tinha vacina suficiente, não havia essa disputa que nós estamos vendo agora. Então, foi muito mais fácil organizar, né? Com vacinas que já eram conhecidas, que a sociedade já conhecia, né? Não tinha todo esse medo, será que a vacina vai fazer mal? Será que essas vacinas têm um complô da indústria para ganhar dinheiro, né? Como é que a gente trabalha com esses mitos, né? E essas notícias falsas na internet que fazem com que a população fique receosa de ser vacinada. Então, eu acho que tem muitos desafios nessa campanha, mas a grande questão é que, quando houve a falta de vacina, ao invés do Ministério da Saúde chamar para si a responsabilidade na condução do programa, ele delegou isso para os estados e municípios, para cada um fazer a sua política de vacinação. E aí desorganizou todo o processo de vacinação. Nós estamos vendo estados ainda vacinando 64 anos e outros estados já vacinando policial, vacinando professores, já criando, inclusive, outras categorias, né? Parece que metroviários, e assim vai por diante, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar a colocar a vacinação nos trilhos, né? E que todos os estados tenham a mesma política, porque isso confunde muito a população. Ela não consegue entender por que no meu município está vacinando um grupo e no município, né, fronteira, às vezes está vacinando outro grupo completamente diferente. E isso contribui, inclusive, para a desorganização do sistema. A população é muito inteligente. Se no meu município está vacinando uma população e no outro está vacinando a outra, eu vou me vacinar naquele outro município, né? Então, você veja a consequência dessa falta de política nacional. Segunda dose, né? Está faltando muito a segunda dose também, né? Muita gente está aqui reclamando, né, de faltar a segunda dose, né? Porque não se planejaram. Exatamente, eu acho que essa questão, quer dizer, a gente viu, né, o governo federal abriu mão e recomendou que, inclusive, a segunda dose pudesse ser usada no lugar da primeira para tentar acelerar a vacinação. Mas a gente tem que ter clareza que isso já estava acontecendo em vários municípios. Quando a gente vê um município já estando com 20% da população vacinada e o outro com 10%, né, e um município já vacinando o professor e o outro não, possivelmente esses municípios que estão com maior desabastecimento foram esses que criaram uma política de vacinação diferente da nacional, porque o Ministério da Saúde distribuiu a vacina de acordo com o que foi chegando para cada grupo. Se eu conseguir acelerar, eu não recebi vacina mais. Então, alguma coisa aconteceu nesses municípios, né? E se eu estou vacinando outros grupos que não estão contemplados no Programa Nacional neste primeiro momento, então é porque efetivamente, eu desorganizei o processo de vacinação. Então, a gente precisa aprender com essa lição agora dessa segunda dose que faltou, como é que a gente organiza esse processo de vacinação. Certo. Agora, eu queria aqui fazer uma pergunta aqui para o Carlos Eduardo Gouveia e falar um pouquinho dele. O Carlos Eduardo, ele é formado em Administração Pública e Direito, né, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, vice-presidente da ABIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ocupa também a posição de executivo de Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde e é presidente
da ALADIV, que é a Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro. Empreendedor, ele é sócio-diretor da CMW Saúde e Tecnologia e foi gerente da unidade de negócios de diagnóstico in vitro da Organon Technica, não é isso? Da AkzoNobel. Então, assim, ele tem bastante experiência nessa área laboratorial. Então, vamos abusar aqui nas perguntas sobre as testagens, né, Carlos? Olha, a gente percebeu lá atrás, quando começou a pandemia, que a testagem em massa da população, né, recomendada pela OMS, não foi seguida no Brasil, né, apesar do grande número de testes que acabaram sendo desenvolvendo nacionalmente e que outros aí, entrantes no mercado, a gente percebeu que houve um aumento, né, na oferta de testes. Chegamos a ver testes vencerem a validade nos estoques do governo sem ser distribuídos. Que impactos isso trouxe no controle da doença no Brasil? E se não seria adequado prosseguir a estratégia da testagem em massa? Bom, aqui, na verdade, a gente tem várias respostas que podem ser dadas, porque isso, de fato, foi um grande aprendizado. Acho que se tem um legado que a gente leva adiante, tanto para a questão de testagem e até mesmo para a questão de vacinação, é a necessidade da interação e da cooperação dos diversos atores no setor de saúde. E aí, sem sombra de dúvida, o governo tem um papel principal, o governo central, em liderar a discussão, promover esse debate para ter ações de saúde pública adequadas, mas as sociedades médicas, a própria indústria, a sociedade civil tem que se fazer representar e discutir e propor soluções. O problema é um problema que afeta a todos nós. E aí eu trago um pouco da nossa vivência, Rosane, até se você permite. Lá atrás, em janeiro, fevereiro de 2020, quando começou a discussão sobre a pandemia, era um problema muito distante. Era um problema da Ásia, China, alguns outros países começavam a sofrer também com um crescimento da infecção, virando já uma pandemia, mas foi exatamente nesse momento que os asiáticos foram os primeiros a abrir o genoma do vírus. Com essa grande descoberta e compartilhamento da informação, foi possível desenvolver os primeiros testes ainda laboratoriais, ou seja, in-house, que a gente chama, de biologia molecular. O RT-PCR para o COVID surgiu dessa forma, através de protocolos desenvolvidos por alguns laboratórios. Isso foi compartilhado com todo mundo, com a indústria como um todo, e assim foram surgindo os primeiros testes. Novamente, os de biologia molecular, o PCR, e logo na sequência, os testes de anticorpo, que são aqueles testes rápidos da gota de sangue que começaram a ser produzidos. A escala ainda era insuficiente, a competição, como a doutora Carla falou, não era um privilégio só de um setor, foi de todos. Nós vimos que a competição global por insumos, dispositivos médicos, diagnóstico e vacinas, ela aconteceu em momentos diferentes, mas sempre muito acirrada, ainda aliada a uma questão da ruptura da malha aérea. Nós perdemos todo aquele fluxo de voos tradicionais de uma hora para outra. Então, além de ter poucos insumos disponíveis, não tinha como transportá-los. E aí a briga entre os países. Aqui no Brasil, a gente tinha um dilema. A Anvisa é uma das agências reguladoras de altíssimo nível. Ela, de fato, ela está muito bem estruturada, tem profissionais de excelente gabarito, muito bem preparados. Isso é excelente, porém traz alguns desafios. A regulação para diagnóstico era tão rigorosa que aqueles produtos novos estavam sendo desenvolvidos e lançados em fevereiro, março, abril, teoricamente não poderiam ser registrados no Brasil, porque eles não teriam ainda todos os estudos. A CBDL, ciente disso, foi até a Anvisa e lançou esse desafio. Olha, precisamos rever. E de pronto, a ação foi muito rápida, a Anvisa avaliou riscos e necessidades e lançou uma regulação que a gente chama de fast track, como se fosse um registro emergencial para o diagnóstico. Teria um olhar mais atento em termos de cuidado sanitário, mas ela permitiria que produtos em fase final de desenvolvimento fossem registrados com validade para 1 ano, e assim que eles trouxessem os novos estudos de estabilidade, mostrando que eles poderiam ser usados até por mais tempo, eles ganhariam o status de registro tradicional, que tem validade de até 10 anos do registro, não a validade do produto.
E isso foi uma demonstração muito interessante de que, sim, é possível ter um olhar cuidadoso que permita o acesso a produtos em fase final de desenvolvimento e que, à medida que eles se comprovem seguros, eles possam se manter no mercado. O setor laboratorial como um todo achou que precisaria fazer um pouco mais. E assim a CBDL, junto com a Sociedade de Análises Clínicas, a SBAC, a de Patologia Clínica, a SBPC, e a Abramed, que é a Associação dos Laboratórios, nós nos juntamos com 13 laboratórios públicos e privados para fazer a avaliação dos kits que estavam chegando no mercado. Só que uma avaliação de performance, estabilidade, sensibilidade, especificidade, valor preditivo, usando amostras de pacientes brasileiros com Covid. Então, a gente trouxe esses produtos e os desafiou com amostras da vida real. Só para você ter uma ideia, foram mais de 16 mil amostras em laboratórios que têm acesso a pacientes hospitalizados em São Paulo, Rio, Curitiba, Fortaleza, Brasília, dentre outros. E a gente conseguiu dar para o mercado comprador, público e privado, uma ideia de qual o resultado que é possível de cada um desses testes que estavam chegando. Para a vigilância sanitária, a Anvisa te deu uma informação muito preciosa, que é o que a gente chama de vigilância pós-mercado, como que eles estão se comportando. E, importantíssimo, nós demos para os fabricantes uma oportunidade única deles saberem como o produto está respondendo na vida real. E, com isso, eles conseguiram trazer inovações e mudanças e melhorias para os próximos lotes. Então, isso é uma demonstração de como a cooperação entre Estado, ou seja, Ministério e Anvisa, setor privado, academia e setor científico, pode trazer resultados concretos e facilitar exatamente essa questão da discussão do acesso a produtos com qualidade. Então, eu só termino dizendo que isso é a chave para você, de fato, fazer a última parte. Acesso, qualidade, mas testagem massiva. A testagem ela é fundamental para vários objetivos. O primeiro deles é permitir esse controle epidemiológico, que a doutora Carla é uma das grandes especialistas aqui, para você saber como está se comportando a doença, como está a pandemia, quais são as áreas de principal atenção. Isso poderia, se a gente tivesse essa informação, ajudar o PNI, por exemplo, a adotar uma vacinação mais concentrada numa região de maior atenção e mantendo os outros em lockdown. Então, são informações cruciais, seja do ponto de vista de saúde pública ou seja do ponto de vista individual, que aquele indivíduo que está com um sintoma ou teve um contato com uma pessoa infectada, ele imediatamente deve se testar. E aí, duas opções. O PCR, que é o método ouro, mas ele demora um pouco mais porque vai para um laboratório, ou um teste rápido de antígeno, que é uma grande solução desenvolvida e lançada mais recentemente, que permite, com um suave nasal, ou mesmo com saliva, tá? Não já é possível, você detectar se o vírus está presente no organismo produzindo o antígeno, que é como se fosse uma proteína. Se der negativo, a pessoa não está com o vírus presente. Se der positivo, sim, ela está e ela está infectando outras pessoas. Certo. Agora, eu queria perguntar aqui para a doutora Carla, na verdade, ela até já entrou, já falou um pouco sobre isso, né? Que, na verdade, o principal problema hoje é a falta mesmo de imunizante. Mas, assim, a gente sabe que o Brasil tem expertise para realizar vacinação em massa, né? Com o PNI é reconhecido internacionalmente, né? Tem experiências com outras epidemias, tantas como já foi colocado aqui. Agora, eu queria que você avaliasse, Carla, como está a logística de distribuição e aplicação das doses nesse momento, né, que a gente está vivendo, principalmente, né, nessa última semana para cá, em que estados e municípios reclamam da falta de imunizantes para a segunda dose, interrompem a vacinação, quer dizer, todo mundo fica aí nessa tensão, nessa ansiedade. Faltou coordenação, planejamento, critérios técnicos, vontade política, ou o que sobrou foi negacionismo? Como é que você poderia avaliar para a gente? Eu acho que faltou planejamento e organização, né? Porque nós temos essa estrutura montada, mas, como eu coloquei, à medida que você delegou para cada estado e município fazer a sua política de vacinação, nós podemos dizer hoje que nós temos 5.570
planos de vacinação e não um plano nacional que estados e municípios seguem, né? Então, quando você tem pouca vacina, essa organização deveria ter sido muito mais criteriosa, né? Para que a gente pudesse olhar um cenário onde eu tenho uma possível aceleração da pandemia, eu poderia ter feito uma vacinação mais concentrada naquele momento, mas eu teria que chegar para os estados e municípios e falar assim, olha, que estão com uma situação mais tranquila, vocês aguardem que a vacina vai chegar para vocês daqui a pouco. Quando a gente politizou a vacina, eu tive que distribuir para todo mundo igualmente, independente da situação epidemiológica, né? Não havia vacina para todo mundo. E aí os estados também querendo acelerar a vacinação, usaram a segunda dose no lugar da primeira, e agora a gente está sem vacinas. Então, a gente vai ter que olhar, fazer o que eu estou falando, um inventário para identificar aonde são esses municípios que estão com falta da segunda dose, para que o Ministério mandem rapidamente vacina para essas localidades, porque principalmente na Coronavac, que nós estamos falando de um intervalo de 28 dias, a gente precisa vacinar essas pessoas o mais rápido possível. Aí você pode me perguntar, mas se eu não vou vacinada, eu perdi a minha primeira dose? Não, você não perdeu a sua primeira dose. Eu preciso começar de novo? Não, você não precisa começar de novo. Você vai vacinar o dia que a vacina chegar. Mas a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, né? Então, você tem um atraso de 15, 20 dias, até 30 dias, possivelmente você não vai ter prejuízo, né, na sua imunidade, você vai continuar criando anticorpos e você vai estar protegido. Então, neste momento, qual é a minha recomendação? Aquelas pessoas que estão com atraso, fiquem em casa, se cuidem, para que vocês não corram o risco de se infectar, né, antes de receber a segunda dose, porque nós sabemos que mesmo que receber a segunda dose, né, nós estamos falando de vacinas com 60% de eficácia, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca. Então, mesmo quem tomar as 2 doses, ainda tem chance de ter contato com o vírus e se infectar. Mas com uma dose, essa chance aumenta muito mais. Então, nesse momento, a gente tem que redobrar os cuidados com o distanciamento social, com o uso de máscaras e álcool gel, e principalmente aquelas pessoas que puderem, fiquem em casa, né, para que a gente não se exponha ao vírus até que a gente tenha a proteção desejada na segunda dose. Maravilha. Carlos Eduardo, deixa eu te perguntar, como fazer para a gente ter mais testagens, né? Muitos laboratórios investiram em pesquisas, tecnologias logo no início, lançaram seus próprios testes no Brasil, e passaram a ficar disponíveis em farmácias. Só que boa parte da população, até pela grave crise econômica que a gente está vivendo, ou por falta de acesso também a planos de saúde, não consegue fazer esses testes gratuitamente, ou incluído no plano, ou a baixo custo. No atual contexto da pandemia, como fazer para aumentar a testagem pelo SUS, ou testagem mais acessível, né? Olha, aqui uma combinação de esforços. Então, o SUS, de fato, tem que exercer na plenitude a sua atenção, principalmente para esse cidadão que é aquele que mais precisa de ter uma informação precoce e precisa, então isso é necessário. A oferta de testes, como eu falei, ela pode ser feita tanto de testes de PCR, testes de antígeno, teste de anticorpo, até para saber se a pessoa já esteve exposta previamente ao vírus e não percebeu, foi um caso assintomático, isso é uma informação importante, e a gente tem que lembrar que no caso do SUS, ele é uma instituição tripartite, então o Ministério tem o seu papel, mas os estados e municípios também, e vários deles têm comprado e adquirido para suas populações, em diferentes momentos, às vezes como um esforço, um mutirão, uma triagem regional, isso tem acontecido. Os testes, por outro lado, como aumentou o volume, aumentou a escala, a competição ela é grande, é um mercado que ele funciona muito bem por oferta e demanda. E o que acontece? Nós temos hoje preços muito menores do que no início, isso em todas as categorias de produto. Então, essa além da oferta e da demanda, né? Quando todo mundo estava querendo, estava o preço muito alto, agora abaixou. Abaixou porque vários fabricantes estão oferecendo produtos cada vez de melhor qualidade e competindo de forma saudável e sustentável no mercado. E aí entra um papel muito importante da sociedade civil. Então, você comentou, mas nem sempre a pessoa pode. Mas tem gente que pode. O sistema de saúde suplementar também veio. A ANS aprovou alguns testes para serem feitos e cobertos por operadoras de saúde. Então, tem que se buscar esse tipo de possibilidade.
E aí eu só comento, por fim, Rosiane, a questão dos espaços. Nós tínhamos antes uma restrição, basicamente, para que os testes fossem feitos em laboratórios e hospitais. Nós temos uma rede de quase 6.500 hospitais no Brasil inteiro. De laboratórios, são 18 mil laboratórios. Só que farmácias, nós temos mais de 88 mil espalhadas por todos os cantos deste país. Então, o fato da Anvisa, mais uma vez, ter sido sensível na questão da expansão dos locais de testagem, ao incluir as farmácias através de uma resolução especial, a 377, ela permitiu que exatamente esse cidadão invisível para o sistema fosse atendido. Onde? Naquela farmácia, que é um estabelecimento de saúde, por um profissional de saúde capacitado e habilitado para ler a bula, executar o teste e, principalmente, interpretar o resultado para aquela pessoa. Até hoje, nós não temos autotestes de Covid no Brasil. Todos os testes são de uso profissional. Então, é importante ter um profissional dando assistência, porque só assim que você vai conseguir, de fato, ter a informação que você precisa. É verdade. Carla, eu queria te perguntar aqui o seguinte: as vacinas, a gente observa que elas têm efeitos diferentes sobre públicos diferentes, né? No caso das grávidas, pessoas com câncer, por exemplo. Isso não deveria também ser levado em conta na hora da vacinação, ou seja, escolher a vacina a ser aplicada para determinados públicos, para evitar mais riscos? Ou, assim, oferece as mesmas vacinas, o que tiver disponível para os mesmos públicos? Não há risco também nisso? É uma dúvida que a gente tem aqui. E tem uma colega nossa, a jornalista Cristina Borges, que pergunta como saber se a vacina teve sucesso na criação de anticorpos. Em relação à questão de vacina, eu sempre digo, Rosane, que a melhor vacina é aquela que chegar mais rápido no braço do cidadão. Então, todas as vacinas, elas foram testadas com segurança, com qualidade, e hoje as duas vacinas que nós temos têm uma eficácia muito semelhante. Então, nós devemos, sim, aplicar a vacina que estiver disponível. O que nós estamos vendo? Pessoas escolhendo vacinas porque elas acreditam que uma vacina é melhor do que a outra, e isso está bagunçando o processo de vacinação, né? E, às vezes, retardando o processo, e você, à medida que você fica escolhendo vacina, você, às vezes, vai ter contato com a doença e perder a oportunidade de ser vacinado. Então, eu acho que, neste momento, todas as vacinas são recomendadas para as grávidas, são recomendadas para as pessoas com doenças, né, as comorbidades, as pessoas idosas. Não escolham vacina. Nós nunca fizemos isso no PNI. Alguma vez você foi no posto de saúde e perguntou que marca é essa vacina que está sendo oferecida? Não, porque você sempre acreditou que as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações tinham qualidade, segurança e eficácia. E no momento de pandemia, onde a gente precisa acelerar a vacinação e garantir o maior número de pessoas vacinadas num curto prazo de tempo, nós vamos escolher vacinas? Não, a gente precisa que todo mundo seja vacinado. Então, à medida que os grupos forem convocados, compareçam e sejam vacinados. Não escolham vacina, porque isso não tem benefício nenhum. Ao contrário, a gente tem risco de diminuir as coberturas vacinais e fazer com que essas cepas mutantes criam espaços para poder estarem infectando outras pessoas, e possivelmente a gente pode fazer com que essas vacinas não funcionem. Hoje, né, você acabou me fazendo essa pergunta, eu acabei não respondendo antes, agora vai a oportunidade, né? As vacinas hoje são, sim, capazes de responder a essas cepas que estão circulando, mas nós não sabemos para cepas futuras. Então, a gente tem que, primeiro, diminuir a circulação, para que a gente não tenha mais replicações do vírus, né, que ele continue fazendo outras mutações. E aí, a gente vai ter que continuar avaliando se essas novas mutações, as vacinas vão funcionar. Neste momento, todos os estudos demonstram que as vacinas disponíveis, não só no Brasil como no mundo, essas cepas que estão circulando, as vacinas dão conta de proteger as pessoas. Sim. Se você permite até complementar também, sim, claro. Para você saber se uma pessoa está ou não imune, existem já algumas opções de testes que, novamente, estão sendo desenvolvidos e lançados praticamente agora, enquanto a gente está falando. No caso dos anticorpos IgG, por exemplo, você usa aquele teste de sorologia, que é um teste de anticorpo, para verificar principalmente a questão da imunidade pela infecção.
aquela pessoa que esteve exposta, passou pelas várias etapas e conseguiu fazer o que a gente chama da soroconversão, apresentando esse resultado positivo por anticorpo IgG. Essa pessoa, até onde a gente sabia, ela dificilmente teria uma possível reinfecção. E por que eu falo? Eu falo até onde a gente sabia, porque isso está mudando. Como a doutora Carla falou, as novas cepas têm comportamentos diferentes. Então, a gente não pode garantir que isso vai acontecer no futuro. Em relação à imunidade vacinal, começaram a surgir e serem lançados agora os testes de anticorpo neutralizante, que ele basicamente ele usa uma técnica parecida com o que se tinha, de você colocar o vírus num determinado material que você veria se ele continuaria se replicando ou não. Um processo semelhante, e o anticorpo neutralizante, ele vai dizer se de fato você conseguiu, com a sua vacinação, produzir anticorpos suficientes para não ser infectado novamente. Isso já surgiu nos primeiros produtos, eles estão no mercado. Obviamente, a gente vai precisar ainda de mais estudos, e aí a comprovação do uso vai ajudar bastante, para dizer que eles são eficientes para dizer o que a gente espera que eles digam, e em qual quantidade. Né? Na verdade, a gente não sabe, ainda tem algumas respostas que aí a própria ciência vai dizer. Mas é excelente que a gente já tem alternativas. E Eu só queria complementar, acho que assim, o que o Carlos está colocando, que individualmente você pode ter essa resposta desses testes, né, neutralizantes para poder fazer a avaliação. Mas eu, enquanto epidemiologista e pessoa que trabalha na saúde pública, eu recomendo que as pessoas não fiquem fazendo essa testagem. Primeiro, porque esses testes são raros, a gente não tem isso, a maioria hoje realmente são testes de IgM, IgG, e a gente não, esses testes não são capazes de detectar os anticorpos produzidos pela vacina. E mais importante, nós ainda não temos uma coisa que nós chamamos de correlato de proteção. Mesmo que você identifique uma imunidade, a gente não sabe se aquela imunidade é suficiente para te proteger e para proteger por quanto tempo. Então, neste momento, mais do que estar individualmente querendo saber se eu fui protegido ou não, o que a gente precisa é vacinar o maior número de pessoas para que a gente possa ter o que nós chamamos de imunidade de grupo, e que é assim que a gente vai evitar a disseminação da doença, e não a gente ficar fazendo testes para a gente ficar numa angústia de dizer, não, a vacina não funcionou comigo. Ao mesmo tempo, você pode detectar anticorpos e você falar, eu estou protegido, e aí eu abro mão de todas as medidas de controle. Então, neste momento, a recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto das sociedades científicas é que a gente não fique fazendo teste para avaliar individualmente se a vacina criou anticorpos ou não. Eu acho que isso é uma ponderação importante, Rosane, até para quê? Para que a gente perceba que a vacinação é necessária, não se pode esperar uma vacina melhor na minha cabeça ou não. É a que tem. Qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa, ela é boa e segura e deve ser tomada. Se são 2 doses, que sejam as 2 doses nos prazos adequados. Se vai ser uma dose só, que assim seja. A questão do anticorpo neutralizante como opção, ele é uma novidade. Então, de fato, a gente precisa ter algumas respostas. Essas respostas só virão se ele, de fato, for utilizado em escalas crescentes. Eu concordo que não dá para você ficar na angústia de se testar e falar, bom, a partir de agora eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. Mesmo a pessoa imunizada pela vacina, infelizmente, ela pode ser um agente transmissor. Então, a gente tem que tomar cuidado. E a vacina, ela não garante que você não vai ter a doença. Dependendo do tipo de vacina, ela vai o quê? Ela vai tornar a doença pouco efetiva em você, ou seja, vai torná-la muito fraca, você não vai ter nenhum tipo de agravamento, ou, de fato, ela vai ser esterilizante, ela vai evitar que você se contamine. Então, tem alguns tipos, mas o fato é fundamental a gente continuar nesta corrida pela imunização o maior número de pessoas possível. E aí eu chamo de novo o esforço que o Estado tem que fazer e a sociedade civil. Eu trago um exemplo da Unidos pela Vacina, que é um grupo grande que surgiu. Nós trouxemos aqui, já falaram aqui para a gente. É fenomenal. Por quê? Eles foram atrás de uma questão de o que nós podemos fazer para ajudar. E aí eles trouxeram uma grande pesquisa nacional nos 5.570 municípios para verificar o que cada município tem de infraestrutura. E com isso eles viram o que poderiam ajudar.
em melhorar essa infraestrutura e vão deixar isso como legado. Então, muitos locais precisavam de um refrigerador novo, precisavam de uma área especial, precisavam de um suporte em comunicação e foram arranjando padrinhos que estão sendo adotados, né? Então, eu acho que a gente tem aqui grandes exemplos, grandes situações. A vacinação é importante, as doenças crônicas não podem ser esquecidas. Então, eu vi aqui uma pergunta, acho que do Ti Tales, perguntando sobre a questão das outras doenças, como HIV e tudo mais. É fundamental a pessoa ter... Eu vou até buscar aqui a pergunta dele, para que todo mundo acompanhe aqui. Foi essencial a expansão da testagem para a Covid nas farmácias, e isso tem ajudado muito, e ele comenta, a liberação da venda dos autotestes de HIV nas farmácias também foi um grande avanço, seria interessante que fosse vendido autotestes para sífilis, HCV também. Ele está comentando aqui, está havendo uma deficiência do SUS para fazer a testagem, para fazer as testagens por conta dos hospitais estarem focados em Covid. Eu acho que exatamente isso. Acho que nesse momento, eu acho que o Brasil falhou muito nessa questão da testagem, né? Porque a gente tinha que buscar testar o maior número de pessoas sintomáticos e daqueles sintomáticos a gente fazer um rastreamento de contato. Porque eu acho que mais do que estar preocupado em testar quem foi vacinado, né, a gente tem que estar preocupado em testar as pessoas sintomáticas e testar os contatos dessas pessoas, porque aí, dessa forma, você interrompe as cadeias de transmissão. Muitos países fizeram isso e tiveram um resultado importante. Então, eu acho que a gente tem que discutir essa questão. O teste, ele é fundamental como uma ação epidemiológica para pessoas sintomáticas e para aquelas que não são assintomáticas, mas que tiveram contato com outras pessoas, né? Esses que a gente chama do rastreamento de contato. Então, eu acho que é essa lógica que a gente tinha que difundir mais nesse momento. E como o Carlos falou, esses dados serviriam também para orientar o Plano Nacional de Imunização, né, nesse rastreamento aí, quais as áreas que mereceriam uma atenção maior. Enfim, eu queria perguntar aqui para o Carlos Eduardo o seguinte, a Carla já respondeu, com relação, eu queria saber sobre a eficácia dos testes junto a quem está agora com as novas variantes, né? Claro. Todos os testes existentes hoje no mercado estão preparados para detectar as novas variantes? Como a população pode saber qual é o mais indicado, já que são tantos atualmente disponíveis? E por que os testes realizados em farmácia apresentam mais riscos de erros, falso positivo e falso negativo? Então, acho que aqui é importante traçar aquele paralelo com o que eu falei anteriormente, sobre o programa de avaliação de kits de coronavírus, que foi esse trabalho conjunto desse consórcio das entidades científicas com a CBDR. A gente ali, e o site é www.testecovid19.org, ele traz exatamente esse tipo de informação. E no caso do Covid, a gente tem que lembrar... Vou botar aqui, lá, testecovid19.org. E no caso do Covid, a gente teve muitos produtos que foram sendo lançados e melhorados ao longo do tempo. Então, hoje, os testes disponíveis no mercado são muito melhores do que aqueles lá atrás, no começo. Então, existem mitos de que o teste rápido não é muito bom, o teste rápido não dá. Hoje, você já tem testes rápidos excelentes. Esse Thiago Tales comentou sobre o autoteste de HIV. O autoteste de HIV é uma ferramenta excepcional para empoderar o cidadão na busca da informação, com resultados de sensibilidade e especificidade muito bons. Então, são exemplos de melhorias... Poderia ter isso também para o teste... É uma discussão que a gente está tendo entre o Ministério e a Anvisa. Eventualmente, a gente consegue a liberação. Por quê? O cidadão hoje ele já está mais preparado, mas tem que ser uma informação que ele consiga discernir e executar de forma adequada. Agora, o que eu diria é, hoje você tem vários testes disponíveis de diferentes metodologias e em diferentes espaços. A farmácia é a melhor alternativa para uma informação rápida. A farmácia ou o posto do SUS que tenha um teste rápido. Por quê? Em localidades remotas, ele vai dar uma primeira informação. Tendo essa primeira informação, você vai confirmar. Aí vários outros testes vão ser feitos no ambiente do laboratório, tanto para confirmação do COVID, quanto para depois outros exames complementares. Porque no plano de saúde, só se você tiver mesmo lá a receita médica, senão o plano não faz, né? Sim.
E, por fim, existe uma novidade muito boa, que hoje já é possível ter teste de PCR para a confirmação das variantes. Até pouco tempo atrás, você só conseguia saber a variante por um teste chamado NGS, que é sequenciamento de próxima geração. Muito mais caro e demorado. Hoje, você já tem produtos no mercado que conseguem detectar, para um teste de PCR positivo, ele passa uma segunda vez em outro teste de PCR, ou seja, mais 40 minutos, e ele vai detectar se é a variante britânica, selvagem ou aquela especial, se é a sul-africana ou se é a P1 brasileira. Então, você consegue já, com ferramentas menos custosas, mais rápidas, disponíveis, ter várias informações. E aí eu concluo essa parte, Rosane, com uma questão. Você sempre vai ter um teste certo, na hora certa, para o paciente certo e no ambiente certo. Então, essa combinação de testes, ela pode e deve ser decidida por um profissional de saúde, e ele, com elas, com as informações advindas dessa combinação, ele vai poder tomar a melhor decisão, seja do ponto de vista epidemiológico, seja do ponto de vista individual para uma terapia. Certo. E a gente tem uma pergunta de uma jornalista que é foi a Regina. Quando é necessário repetir os testes? O teste de IgG é válido depois de 20 dias da segunda dose? Então, aí entra o que a doutora Carla falou. Um teste rápido de IgG não é o teste adequado para você verificar a imunidade vacinal. Isso é ponto pacífico. Ele vai dar o quê? Uma informação se você esteve exposto à infecção e desenvolveu o que a gente chama da soroconversão. Você conseguiu sair do estágio da doença aguda e foi para um anticorpo que vai estar presente, que é o IgG. Você até pode ser que você tenha a mesma informação na vacina, a gente não tem como assegurar isso. Então, o teste que provavelmente vai definir isso no futuro, de forma mais tranquila, e a gente precisa ter mais evidência, é o teste de anticorpo neutralizante, que ele já está no mercado, mas tem essas observações. Eu concordo com a doutora Carla, não dá para todo mundo ficar angustiado para saber. Tome a vacina, faça o seu papel, continue controlando. Se puder e tiver recurso, faça o teste. Mas não acha que isso é uma garantia de passaporte total para a vida antiga que a gente tinha. Ainda não. Com certeza. Agora eu queria abordar com a Carla Domingues a questão das reações, né? Inclusive, eu quero casar com uma outra pergunta que tem aqui no nosso chat. Muitas pessoas têm se queixado de reações pós-vacina, né? Como diferenciar esses sintomas, né, simples, que são sentidos geralmente em 24 horas, dos efeitos adversos mais graves, ou mesmo de sintomas até de contaminação pelas novas variantes? Essa é uma dúvida. E em seguida eu vou te fazer outra. Não tem como diferenciar, né? Porque geralmente o que a gente tem quando tem uma vacina? É dor no corpo, é febre, mal-estar, que é muito sintoma parecido com o início da doença. O que vai diferenciar é realmente o prazo que você tomou a vacina. Então, até 15 dias que você toma a vacina, se você tiver esses sintomas, geralmente eles acontecem, esses mais agudos, até 48 horas, você fala que é um efeito adverso da vacina. Agora, se você tiver outros efeitos mais graves e acompanhar, nós vamos ter que acompanhar se você teve contato, aí você vai ter que fazer outros exames complementares para você chegar à conclusão se foi relacionado à vacina ou à doença. Mas simplesmente pela sintomatologia, não é possível você dizer que é em relação à vacina ou à doença. Você tem que fazer um exame complementar maior e por isso que é importante. Qualquer evento adverso que você tiver, procure o médico ou o posto de saúde onde você tomou e relate o que está acontecendo com você, porque vai acompanhar. Não, vai notificar. Foi um evento adverso simples, ou se for casos que são raríssimos, a gente tem que lembrar de novo e bater nessa tecla. Eventos graves são raríssimos, né? Mas eles podem acontecer. Então, por isso, é importante. Uma dor de cabeça persistente, 2, 3 dias depois da vacinação, é fundamental que você procure um serviço de saúde para acompanhar, né? Então, do mesmo jeito que a doença, né? A gente tem sempre dito isso. Teve Covid, tem sintomatologias que persistem, procure um médico para que ele possa avaliar e te tratar antes que isso esteja uma complicação. Então, tanto para a vacina quanto para a doença, qual é a recomendação? Procure o serviço de saúde para que você possa ser avaliado.
Sim, aqui a gente tem uma pergunta do Kleiber, justamente isso. No caso de febre e dores após a vacina, indica que o sistema imunológico está reagindo positivamente à imunização? Possivelmente é isso, né? Geralmente é a forma como o organismo tem de demonstrar que ele está criando os anticorpos, né? Mas você tem gente que toma vacina e não tem nada, e isso não significa que a vacina não como no linguajar comum, as pessoas falam que a vacina pegou ou não pegou. Não, não é nada disso, né? Você ter um evento adverso leve não significa que você teve uma reação maior do que quem não teve nenhuma, né? Então, isso é individual do organismo, né? Muitos vão apresentar esse sintoma e outros não vão apresentar. Mas a reação, ela é a mesma, né? A forma de criar anticorpos, independente de quem tomou, teve reação ou quem não teve, vai produzir os anticorpos da mesma forma. E quem não tomou a segunda dose, doutora, fica quietinho em casa, né? Esperando chegar. A minha recomendação é essa. E se tiver que sair de casa, porque muitas vezes não vai poder ficar, que mantenha o distanciamento social, que use máscara, use álcool gel e que, por favor, não aglomere, né? Então, eu acho que é essa a questão. Não vá fazer festa, não vá na casa de parentes, né? Festa clandestina, nem pensar. Então, eu acho que a gente tem que discutir essas questões, né? Independente da vacina ou não, a gente precisa respeitar essas medidas até que a gente possa voltar ao nosso normal. E aí nós estamos muito longe disso. Sim, a gente tem uma pergunta de uma leitora que ela pediu assim, não fala não, senão meus pais vão brigar comigo. Meus pais não querem se vacinar, têm 84 e 80 anos, estão com medo de sentir alguma reação, não sei o que fazer. O que ela faz, Carla? Eu acho que primeiro ela tem que lembrar a esses pais que eu tenho certeza que quando ela era criança, eles a levaram para tomar vacina, porque eles acreditaram que a vacina ia proteger a vida dos seus filhos. Então, eles tiveram todo o zelo no cuidado de vacinar os seus filhos, porque nesse momento agora que nós temos uma doença gravíssima, né, que pode levá-los à gravidade, como eu dei o exemplo do meu pai, né, que ficou muito ruim no hospital, que hoje está com sequelas muito difíceis da gente ver um ente querido da gente sofrendo dessa forma e que ainda vai ficar com sequelas por muito tempo e que eles podem evitar isso se eles forem vacinados, né? Se não ficarem doentes, mas evitar a gravidade. Então, eles precisam acreditar na vacina, acreditar na ciência e que eles se vacinem da mesma forma como eles vacinaram os seus filhos. Certo. Aqui tem uma outra pessoa que também fez uma pergunta relacionada a essa questão. Tá aqui. Foi o Kleiber também. Seria correto afirmar que o vacinado ameniza a sua situação no caso de ser contaminado, mas continua sendo um perigo para os outros, já que a vacina não o elimina como possível transmissor? Sim, essas vacinas, nesse momento, né, a gente, de novo, lembrando a eficácia de 50% a 60%. O que significa isso? Que, comparando as pessoas que foram vacinadas com as pessoas que não foram vacinadas, quem não foi vacinado tem um risco de adoecer em torno de 50%. Né? Comparando ao grupo que foi vacinado. Não significa que 50% das pessoas vão adoecer, todo mundo que tomar a vacina, não é isso. É uma probabilidade, mas o que a gente está vendo é que pode ser isso um número muito menor. Mas ainda pode acontecer de você ser vacinado, você ficar doente, mas o que a gente espera? Que essa doença seja leve, que você não tenha gravidade, e principalmente que você não vá ao óbito. Né? Então, nesse momento, esse o nosso grande objetivo. Evitar gravidade e óbito. Mas, infelizmente, essas pessoas podem ainda pegar a doença e transmitir para outras pessoas. Então, no respeito aos seus parentes, aos seus amigos, você não deve achar que tomou vacina, que você tem um passaporte para a liberdade, que você pode ir para a rua e fazer o que você quiser. Não. Você ainda pode ser infectado e você ainda pode contaminar alguma pessoa do seu convívio. Então, vamos respeitar e manter todas as medidas enquanto nós não tivermos a maioria da população vacinada e essa transmissão diminua ou acabe, chegue perto de zero, ou realmente fique em números muito pequenos. Né? Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Então, essas medidas são fundamentais e elas precisam ser continuadas. Sim. Carlos, eu queria te perguntar o seguinte: pesquisadores da Universidade da Califórnia, eu estava lendo esses dias, anunciaram ter desenvolvido um teste de prognóstico em 2 etapas que pode ajudar a prever a resposta do paciente à infecção por SARS-CoV-2. Como os testes produzidos no Brasil estão evoluindo? Já podemos aí contar com novas tecnologias na testagem que permitam antever ou até prevenir processos infecciosos mais graves?
Eu acho que vou passar essa resposta para o Carlos. Para ele, isso é para ele mesmo. Então, aqui nós temos duas situações. Acho que uma primeira, que teria que ser discutida, e a doutora Carla vai concordar comigo, o Brasil precisa apoiar a sua universidade para fomentar novas tecnologias e tecnologias que nos permitam sermos autossuficientes ou termos um mínimo de preparo para lidar com futuras pandemias. Então, é importante a gente ter um pouco de conhecimento local, usando essa interação entre a indústria, a academia e o próprio governo, através do Ministério ou da Anvisa, que, por exemplo, nos ajudam no monitoramento do horizonte tecnológico e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da sua questão é o que, sim, nós já temos alguns testes aqui no Brasil que nos ajudam a trabalhar muito com o tema de previsibilidade. E aí é uma união do que a gente chama de tecnologias inovadoras com a tecnologia da informação. O Saúde 4.0 é exatamente isso. Nós temos hoje a metabolômica. O que é? São resultados que você tira de uma máquina chamada um espectrômetro de massa, por exemplo, em que você consegue verificar quais são os metabólitos eliminados por determinado indivíduo. A partir da análise disso, aliado a um algoritmo feito de uma grande base de dados, você consegue ter um poder de previsibilidade muito grande e atuar de forma responsável e preventiva em determinadas frentes. Eu não sei ainda dizer, não teria como dizer que isso nos ajudaria a prevenir uma possível infecção, mas poderia sim, uma análise, um estudo mais aprofundado, identificar indivíduos que teriam maior propensão ou menor propensão, de acordo com o seu metabolismo, a uma determinada infecção. Assim como hoje já é possível saber quem é mais ou menos propenso a um câncer de cólon, por exemplo, ou a ter Alzheimer, e assim por diante. Então, a ciência no diagnóstico tem evoluído, sim, rapidamente. A questão da tecnologia da informação vai nos ajudar demais, e a gente tem que aproveitar isso, sim, em favor da humanidade. Acho que é por aí. Certo. Carla, a gente tem aí, durante a pandemia, são muitas polêmicas que a gente vem enfrentando, cada hora é uma mais recente, uma das mais recentes aí foi com relação à aprovação ou não da Sputnik V, né? Gerou... Desde que ela foi anunciada, essa nova vacina, gerou aí uma alta rejeição na comunidade científica, que eles desconfiavam, né, dessa vacina, mas ela é considerada hoje uma esperança para muitos governadores e prefeitos do país diante da falta de imunizantes para atender a população. Vários especialistas nessa nova realidade hoje já declararam a desconfiança que tem em relação à Sputnik por causa dos possíveis efeitos de causar trombose, coisas assim. E, então, eu queria te perguntar, na sua avaliação, né, a Anvisa agiu corretamente ao negar o pedido de importação da Sputnik por estados do Nordeste, ou houve um critério aí político nessa avaliação? Acha que a agência está sofrendo pressões ou segue critérios eminentemente técnicos, sem intervenção do presidente ou de seus aliados, aí até negacionistas, enfim? Então, eu acho que o primeiro ponto, acho que esclarecer, assim, a comunidade científica não teve rejeição a essa vacina. Sim, nós gostaríamos, quando ela começou a ser aplicada na Rússia, ainda na fase 2, então, se questionou essa questão de antecipar a vacinação antes que tivesse os resultados da fase 3, né? Porque a gente não tinha conhecimento de que a vacina tinha eficácia, né? E a Rússia se manteve a isso, né? Então, é essa a questão que a gente fez, né? Que questionou. Quando os dados foram publicados em fase 3, né, e na revista The Lancet, que é uma das mais conceituadas, se mostrou que essa é uma vacina que tem uma elevada eficácia, né? No entanto, agora, o que a gente viu? Quando ela foi pedir o registro aqui no Brasil, a Anvisa está questionando alguns processos de controle de qualidade de produção, né, que não foram entregues, então ela não é que a vacina não funciona ou que a vacina não é segura, é que dentro do processo de produção ainda tem algumas falhas de documentos que eles precisam esclarecer, então é isso que a Anvisa está solicitando, e dentro dessa documentação foi identificado que ela é feita no adenovírus, né, então ela pega o adenovírus humano, que causa uma semelhante gripe, né,
e pega aquele vírus, né, inativa aquele vírus, pega um pedaço do coronavírus, coloca dentro e ele serve como vetor para levar para dentro do organismo. Então, o que a Anvisa identificou? Que possivelmente algumas células desse adenovírus, né, que é o vetor para levar o coronavírus para dentro do organismo, ele pode replicar no organismo e aí ele desenvolver os sintomas da gripe, por exemplo, né? Os sintomas parecidos com o da gripe. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer que esse adenovírus ele não desenvolva nenhuma doença. Então, o que a Anvisa está questionando nesse momento, este vírus tem capacidade de causar doença ou não? Entendeu? É isso que a gente está questionando, né? E isso que a Anvisa está questionando. Então, não há uma ação política, a Anvisa está trabalhando com questões técnicas, solicitando que o laboratório esclareça essas dúvidas pela falta de documentação e ou dados incompletos. Se o laboratório tiver capacidade de demonstrar, né, que além da eficácia que a vacina tem, que ela é elevada, a gente não pode perder de vista isso, é uma vacinação com elevada eficácia, mas ela tem que se demonstrar também segura, né? Que esse adenovírus não vai replicar no organismo e que não vai trazer uma doença, mesmo que seja leve. Então, explicando isso, possivelmente essa vacina pode ser aceita no Brasil. Então, não é que essa comunidade científica está rechaçando essa vacina, é só está se solicitando mais esclarecimentos. Mas poderia acontecer o mesmo aí com a vacina cubana, que mesmo antes de estar aprovada, ela já é disputada pela cidade de São Paulo, por exemplo, ou com outros imunizantes que venham a... Ela vai ter que cumprir todas as etapas, né? Então, se ela entregar, ela tiver a fase 3 e mostrar que ela tem segurança, qualidade segurança, eficácia e qualidade, né? Entregar os documentos para a Anvisa, se não tiver nenhum problema, ela vai aprovar em 10 dias, como ela aprovou das outras. Se tiver alguma dúvida, ela vai questionar. E é isso que a gente espera da Anvisa, né? Que ela realmente nos entregue produtos que garanta a qualidade e a segurança da população. É para isso que a gente tem uma agência reguladora. Ela não está agindo politicamente, ela está agindo em prol da qualidade e segurança da nossa população. Então, se a Sputnik conseguir provar que ela é uma vacina segura e ela vai ser aprovada, e se a outra vacina cubana, ou como qualquer outra, até a Covaxin também, na indiana, que ela recusou por conta disso, porque falta documento. Esses laboratórios, à medida que eles conseguirem entregar a documentação para o Brasil, a Anvisa, com certeza, ela vai aprovar, se ela conseguir demonstrar que são vacinas seguras para a população brasileira. Certo. Aqui a gente tem uma pergunta e um comentário com relação aos testes, Carlos. É o seguinte, a Maria Nazaré está perguntando qual seria atualmente a margem de erro desses testes. E a Ellen está comentando aqui não teve teste, pois o presidente defendia a tese de que, para vencer a Covid, teríamos que ter a população toda contaminada, conforme declaração do ex-ministro Mandetta na CPI da Covid. Então, eu queria que você respondesse aí, se quiser comentar sobre esse outro comentário aqui. Então, como eu falei, todos os testes evoluíram demais, testes que foram desenvolvidos em tempo recorde, hoje têm uma sensibilidade, no caso de testes rápidos, acima de 85%, 86%, 87%, alguns até acima disso, testes laboratoriais com índices também bem superiores, e a performance é adequada. O que é mais importante é saber quando você pode usar cada teste. O profissional de saúde, mesmo com resultado que talvez não seja uma performance excelente, ele vai poder usar de forma adequada aquele instrumento. O fato é, se nós não testarmos, nós não vamos ter a informação relevante. Existe um ditado que é o quê? Sem o diagnóstico, a medicina é cega. E isso vale. Então, é fundamental contar, sim, com testes na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente certo. Isso é essencial. No caso do Brasil, a teoria que foi levantada pela segunda pergunta, de uma imunidade de rebanho como única solução, ela é, como a gente está vendo, extremamente arriscada. O preço a se pagar por isso é enorme e sem garantia de sucesso. Por quê? Quanto mais tempo demorar para se ter imunidade, mais chance a gente dá para o vírus se replicar e novas cepas surgirem. E cada cepa nova que surge, a gente não tem a mínima ideia de qual vai ser o impacto na população. Vídeos, as cepas indianas agora,
uma cepa nova na Califórnia, e assim por diante. Então, sim, a única solução é testar e vacinar. Ponto. É isso. Sim. Agora, gente, a gente estourou muito aqui o nosso tempo, mas eu ainda tinha 2 perguntinhas para fazer para vocês, e eu não sei se vocês podem responder. Uma para a Carla é a pergunta que vale $1 milhão, né? Eu quero saber da Carla se, apesar da aceleração aí que a gente observou nos últimos dias, chegando aí a quase 1 milhão de doses aplicadas diariamente, que essa é uma meta do nosso ministro Marcelo Queiroga, ainda temos poucos vacinados no país, né, diante aí da agressividade das novas variantes e da circulação cada vez maior aí do vírus. Nesse ritmo, considerando a falta de disponibilidade dos imunizantes e os problemas para fazer a vacina chegar no braço dos brasileiros, né, como você bem colocou, quando atingiremos essa necessária imunização de rebanho e poderemos voltar a um novo normal com alguma segurança? Ainda em 2021 ou só em 2022, Carla? Eu acho que primeiro a questão, vamos começar da resposta do final, né? Quando é que a gente vai conseguir vacinar toda a população? Eu acho que ainda não conseguirei responder essa pergunta de $1 milhão, né? Porque nós não temos essa informação clara, né? Os cronogramas dos laboratórios estão mudando o tempo todo. Biomanguinhos falou que ia entregar 15 milhões desde dezembro, só começou a entregar agora em março, ficou quase 3 meses entregando pouquíssimas vacinas. Butantan estava numa regularidade de envio e agora parou. Então, quando um decola, o outro para, né? A Pfizer entrou agora no nosso país com 1 milhão de vacinas, diz que vai entregar 100 milhões, mas ainda não tem um cronograma claro de quando vai ser entregue, né? Para quem vai entregar 1 milhão, 100 milhões, 1 milhão é muito pouco, né? A gente ainda não tem claro esse cronograma, então eu acho que enquanto a gente não tiver regularidade todos os laboratórios entregando com velocidade, é impossível a gente fazer esse prognóstico, né? O que a gente pode dizer? O Programa Nacional de Imunizações tem capilaridade e capacidade de vacinar em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas por dia. Se nós tivermos vacina aí em torno aí de 60 a 80 milhões por mês, eu acredito que a gente consegue vacinar um grande número de pessoas. Mas para isso a gente precisa ter vacina, né? E nós não podemos esquecer que nós estamos dentro da campanha de influenza, que nós precisamos vacinar 80 milhões de brasileiros, vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde de graça e que a população não está procurando. Precisamos vacinar contra a Covid, sim, mas não podemos abrir mão da vacina da influenza, porque a influenza também mata e também traz sequelas muito graves. Então, vamos vacinar, vamos buscar a vacina da Covid, mas não vamos abrir mão da vacina da influenza, porque é importante que a população elegível seja vacinada nesse momento. Excelente, muito bem lembrado. Eu tinha uma pergunta aqui para fazer para vocês dois, que é com relação à CPI da Covid, né? Que está acontecendo nesse momento. Sabemos que no Brasil, desde o primeiro momento, a pandemia foi politizada, isso jogou combustível aí na disputa entre presidentes, governadores, prefeitos, e que foi agravada aí pela epidemia de negacionismo no nosso país, né? Com defesa de tratamentos precoces, sem comprovação científica. Como é que vocês avaliam a CPI da Covid e quais devem ser os seus impactos nas ações de enfrentamento à pandemia hoje? Isso pode melhorar ou piorar a situação que vivemos hoje? Bom, se você me permite, o que eu diria é que a gente politizou demais a doença. Na verdade, ele é um problema de saúde pública, a gente tem que levar a sério, de fato, o que está acontecendo. Temos que adotar as máximas precauções, adotar políticas sustentáveis de saúde pública, unir esforços das entidades privadas com o governo, academia, representantes da sociedade civil. É importantíssimo fazer um grande esforço para virar a página. Então, eu acho que o que tem que ser punido será punido, dentro de critérios legais, judiciais, se for o caso, éticos. O Instituto Ética Saúde, eu convido todos a visitarem depois a nossa página, eticasaude.org.br. Ele procurou mostrar que a conduta ética é essencial para qualquer situação. E ética não só nos negócios, mas até na questão do respeito do seu lugar na fila, na questão do respeito ao próximo, em várias situações.
Então, eu acho que a gente tem que olhar. A CPI, ela infelizmente está indo por um caminho muito mais político do que qualquer outra coisa, mas que seja feito de uma forma clara, transparente, a discussão que traga aprendizados até para o futuro. Eu acho que a gente tem que olhar muito isso. O que a gente vai levar de legado desse aprendizado longo, difícil, penoso para as próximas pandemias. Essa foi a primeira grande que a gente enfrenta na nossa geração. Infelizmente, eu acho que não será a última. Então, é importante a gente realmente erguer a cabeça e olhar para aquilo que importa, aquilo que é essencial, né? Essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente com o Carlos. Eu acho que, assim, se tiver que punir pessoas, que sejam punidas, mas eu acho que mais importante do que a gente estar preocupado nesse momento com a punição que ela deve vir, né, se houver justificativa, mas que a gente olhe para frente, que a gente veja as lições aprendidas, né, o que a gente errou, e o que a gente pode melhorar no nosso país a partir dos nossos erros, né? Os erros estão claros, todo mundo está acompanhando, está vendo, entendeu? Eu espero que a CPI identifique esses erros, mas mais do que isso, que encontre soluções, que aponte soluções. Acho que o Carlos colocou uma coisa importante, eu acabei não comentando, né, e que eu queria trazer na minha fala final. Hoje, o nosso grande problema é que a gente investe muito pouco em ciência e tecnologia. Por que a gente ficou dependente do IFA, né, do insumo farmacêutico ativo para produzir vacinas? Porque a gente investe pouco. Nós temos 2 laboratórios produtores de vacina, mas que não são capazes de produzir uma vacina nacional. Nós temos vacinas que estão saindo hoje do forno, na fase pré-clínica, mas se não houver um grande investimento, essas vacinas não chegarão no braço do cidadão. O exemplo dos Estados Unidos, ele gastou $8 bilhões para que as vacinas da Moderna e da Pfizer chegassem na velocidade que chegou. Então, se nós queremos ter vacinas nacionais, sem investimento, elas não acontecerão. Da mesma forma com os testes de diagnóstico, como medicamentos, como os equipamentos. Se a gente quer sair da dependência internacional, nós temos que investir no nosso parque industrial da saúde para que a gente possa não depender de outros países e a gente possa ser independente e responder a outras epidemias. Virão. Não sei se vai ser daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas que elas virão. E a gente tem que tirar de legado dessa pandemia, olhar esses erros e, principalmente, que a gente invista na ciência do nosso país, porque é isso que vai nos tirar e vai dar resposta à população em problemas futuros, né? Verdade. Olha, gente, nosso papo está muito bom. Tinha um monte de outras questões aqui que estavam anotadas para a gente falar, mas infelizmente não vai dar para a gente abordar tudo. Já tomamos bastante tempo de vocês dois, incríveis. Eu quero agradecer muito e perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa aqui, algum recado final para quem ainda vai assistir essa live, porque tem uma turma aqui que ainda está assistindo, mas quem ainda for assistir, se vocês querem deixar algum recado final e a gente vai encerrar por aqui. Eu queria só lembrar, né, que as pessoas precisam ser vacinadas, que acreditam na ciência, que todo mundo que chegar na sua vez, isso é um privilégio, a maioria da população quer ser vacinada, e quem chegar à sua vez, não abra mão do seu direito, né, de não ser vacinado nesse momento, porque é só dessa forma que nós vamos cuidar da nossa saúde, mas principalmente da todas as pessoas que estão na nossa volta, que a gente ama. Então, a vacinação ela é um ato individual, mas ele é um ato coletivo. A gente não pode perder isso de vista. E é dessa forma que a gente vai conseguir sair dessa. Com certeza. Carlos? Perfeito. Eu repito as palavras da doutora Carla, agradeço muito o convite, foi um grande prazer. Convido as pessoas a agirem sempre de forma responsável, ao primeiro sintoma, se testem os seus contatos, ajam de forma responsável e se vacinem. A primeira oportunidade que for possível, vacine-se. Já foram quase 50 milhões de doses aplicadas, ainda é pouco para o tamanho do Brasil, mas eu tenho certeza de que todos nós seremos vacinados. Então, não percam a sua oportunidade, na sua vez, e convençam os outros de que é importante. Só com uma ação coletiva é que a gente vai sair dessa. Então, muito obrigado, boa noite a todos vocês.
Obrigada, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui com a gente, quem assistiu, ficou com a gente até o final, quem vai assistir ainda essa live, lembrar que a pandemia não acabou, a gente vê o tempo inteiro essa disputa, a gente nem entrou ainda nesse aspecto aqui, mas a questão do distanciamento social, ainda tem muita divergência em relação a isso, mas a gente tem que se cuidar e tentar fortalecer também a nossa resiliência, né? E essa é uma lição muito interessante que a gente viu aí, né, com o nosso querido Paulo Gustavo, que nos deixou ontem e que nos deixou uma mensagem linda, né, que rir também é um ato de resistência, e a gente ainda vai rir ainda muito disso tudo, ainda está muito difícil para a gente, é muita morte, é muito sofrimento, é muita coisa, mas a gente tem que manter a nossa resiliência. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre maternidade em tempos de Covid, que a gente está no mês das mães, vamos falar dos riscos da maternidade. Obrigada, gente, tchau, tchau, Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada, tchau.